Eu acho que também, além dessa autoanálise, né, da gente se perceber ou muito ansioso, ou pouco ansioso, ou mais alegria, ou mais isso, ou mais aquilo, também tem aquilo, né, de como conviver com uma pessoa diferente da gente, né? A gente não... Meu marido não é igual a mim, meus filhos não são iguais a mim, e a gente tem que conviver, a gente tem que saber lidar com essas diferenças. E quando a gente olha para a ansiedade é um sentimento que ele movimenta, a gente vê, ele faz uma bagunça, ele faz uma ventania, ele faz uma... E aí eu vi lá no filme como que cada um que estava ali próximo da Riley lidava com a ansiedade dela, né? Como é que as amigas que eram amigas dela vendo aquela mudança de comportamento dela, né? As novas amigas que achavam que ela era aquilo que ela não era na verdade, e ela própria passando por aquilo tudo. Aí eu te pergunto, Bela, como que que a gente pode administrar, de repente, um filho ansioso, um filho passando por essa fase da adolescência, por exemplo, como foi ela no filme, porque os pais acabaram não tomando conhecimento, que ela estava no acampamento, acho que ela já voltou mais organizada, não sei, pelo menos o que mostra no filme. Mas como seria isso? Esse desafio de um pai lidar com um filho? Eu acho que é o desafio do mundo atual, que é a escuta. Parece tão simples, né? Só escutar. Mas, de repente, de chegar um filho chegando de uma festa, chegando de um momento legal, ou, né, não trazer tanto julgamento, falar como foi. Normalmente a gente não escuta, né? A gente vai lá e já interfere. Tá. Ou então a gente vê com uma pergunta que é, tá tudo bem? Tá. É uma resposta automática. Mas se eu pergunto, como você tá? Como é que foi? O que você viveu? Com quem você conversou? Como você tá se sentindo? Quais são as emoções? Então, se a gente para pra ouvir, a gente vai conseguir acolher. Com perguntas abertas, né? Que permita com que ele diga o que ele quer falar. Isso daí a gente pode também levar, eu acho que para todos os âmbitos, né? Por exemplo, para o ambiente corporativo. Com certeza. Né? Como é que lida com isso? Com pessoas ansiosas ali no teu ambiente de trabalho, com pessoas com sentimentos diversos, porque no ambiente de trabalho a gente não escolhe com quem a gente vai estar na maioria das vezes, e a gente tem que conviver com vários tipos de pessoa também. E também eu acho que é um momento da nossa sociedade, né? Com certeza. A questão da escuta, a questão da gente ter essa habilidade de parar. Tem uma coisa da ansiedade que eu assim, me trouxe uma frase, o filme me trouxe uma frase que a gente ouve bastante, é cientificamente comprovado que 85% das nossas preocupações, elas não acontecem. E aí eu vi até a Vânia Ferrari fez um post esses dias, ela tá viajando, está na Irlanda, aí ela filmou um cemitério e ela falou, gente, vamos filosofar um pouco, aqui está uma parte das pessoas que se preocuparam a vida toda, aqui as que não se preocuparam, todas vão para o mesmo lugar. E a ansiedade cria, não tinha aquelas telas, ela cria vários cenários no filme de coisas que não acontecem. Então acho que esse é o maior trabalho que deve ser feito com relação à ansiedade, seja para crianças e seja para adultos. São as coisas que a gente cria, e se, nisso isso também paralisa. Não é só a tristeza, às vezes a própria ansiedade paralisa a gente de tomar uma atitude ou até de tomar uma atitude impensada. Então, acho que gera muita angústia, né? Aqui, até trazendo um panorama um pouquinho mais psiquiátrico, eu acho bem interessante, porque uma das coisas que eu percebi quando saiu o filme foi que, principalmente, não vou nem falar do mundo corporativo, pessoas que trabalham se orgulham de ser ansioso, pensando principalmente nesse ponto da precaução. Eu sou precavido, eu sou agitado, eu consigo pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, ok? Características legais. Mas isso não necessariamente isso é ansiedade. Ser precavida é pensar, pode chover, vou levar um guarda-chuva. Quando eu penso, vai chover, vai alagar São Paulo, eu não vou conseguir chegar na minha casa, meu filho vai ficar sem comida, eu não vou ter onde dormir, o que vai acontecer comigo? E se eu colocar o meu pé molhado na água? Você percebe a diferença disso? Entre um guarda-chuva e pensar nesse cenário muito negativo? Sim. Aqui a gente tá falando de ansiedade. A gente tá falando de ansiedade quando um pensamento, uma coisa aconteceu exatamente agora, me leva para um pensamento tão futuro e catastrófico. Quando o meu corpo paralisa, que essa cena eu achei sensacional no filme, que não era só a ansiedade se divertindo ali, deixa eu ver se tem guarda-chuva, não era isso, ela não tá se divertindo, ela tá sofrendo. E aqui, isso aqui é a base da psiquiatria. Para ser um transtorno psiquiátrico, a gente fala de sofrimento. Sem sofrimento não é um transtorno, é uma característica. É a diferença da tristeza para uma depressão. Sentir tristeza chega a ser até gostosinho, não é?
Às vezes a gente sente aquela tristeza. Chorar. Às vezes a gente quer assistir um filme só pra sentir tristeza. Só pra dar uma choradinha. Eu acho que chorar. é por isso que eu gosto de ver filme de chorar. É a hora que você se entrega. Você senta ali no sofá, pega um chazinho, fica ali quietinho, né? Um cobertor, chora. Brigadeirinha ali também às vezes faz parte. Delícia. Muito Você bom. vê uma cena bonita, você chora. Às vezes vem uma tristeza. Agora, quando a gente fala de uma depressão, de não conseguir sair da cama, É de não ter diferente. energia, não ter vontade, não ter ânimo. Eu acho, às vezes, até que o antônimo de felicidade não é tristeza, é depressão. Tristeza, repete. Eu acho, às vezes, porque felicidade, é como eu falei pra vocês, eu sou feliz e estou triste. Né? Eu acho que o único momento que eu já tive depressão, o único momento que eu não fui feliz é quando eu tive depressão. Porque eu não conseguia enxergar esperança. Eu não conseguia enxergar uma saída. Eu não tinha vontade de levantar da cama, eu não tinha vontade de tomar banho. Faz total sentido, porque muitas pessoas pensam que alegria e tristeza são opostos, antônimos, né? Antônimos. Antônimos. Não lembrar a palavra aqui do português, antônimos. Na verdade, não são. Eles podem estar, como a gente falou, né, convivendo. Convivendo. O oposto da felicidade, que é o que você está falando, é o descontentamento, que é uma característica exatamente da depressão. Então, o oposto da felicidade não é a tristeza. A tristeza faz parte ali, nitidamente no filme, isso. né? O filme ali, a alegria, ela tem até o cabelinho azul, que é justamente pra falar que na felicidade, na alegria também tem um pouquinho de tristeza. A tristeza, ela ajuda ali nesse movimento. Interessante, eu não tinha percebido isso do cabelo. É uma característica bem Legal. bacana, né? Por que justamente azul? Porque pode estar presente. A grande questão é que o oposto da felicidade é o descontentamento. Que é o que basicamente permeia ali a Que é. depressão. Exato. Eu tô aqui, mas eu não tô curtindo. Eu tô sorrindo, mas E uma, tá coisa vazio. uma coisa assim que pra mim, assim, a ansiedade que eu vejo muito nas pessoas, além desse cenário, né, de criar cenários que não existem, e assim, eu tenho uma escuta, não sei, as pessoas vêm muito falar comigo de coisas que não acontecem, e eu muitas vezes eu sou muito objetiva, eu não crio cenários, assim, normalmente, obviamente que eu fico triste, fico ansiosa, mas eu não crio cenários, porque se acontecer isso... É mais prática, né? Se acontecer isso, eu vou ser demitida. Eu já fui desligada em um momento da minha vida, mas eu nunca fiquei pensando, se acontecer aquilo, eu vou ser desligada. Eu acho que é tão ruim, porque você cria uma energia em volta de você tão negativa sobre algo que tem uma possibilidade, como você falou, tão pequena de acontecer. E as pessoas vivem nessa ansiedade constante, o tempo inteiro criando cenários, porque muitas vezes não permitem se autoconhecer para saber como é que eu saio desse cenário e eu mudo a minha característica, né? Algumas vezes falam para mim assim, mas você já tem mais idade, você já passou por isso que hoje você tá mais evoluída. E aí falam às vezes que eu sou positiva demais. Você é muito positiva. Não é, eu nunca em nenhum momento da minha vida, e por várias coisas que eu passei, eu não fiquei pensando no se amanhã eu não tiver como criar, Mas meu filho. é que essa é uma característica sua. Eu já tive uma personalidade oposta no passado. Eu criava esse cis. Não, isso vai acontecer, nossa, eu só pensava a parte ruim. Eu vou ser demitida, nossa, eu não vou pagar a casa. Dando exemplos, né? E nada aconteceu. Foi todo o oposto. E eu, depois que eu vivi tudo isso, né? E que foi até a época que eu tive uma crise muito forte de ansiedade, eu mesma falei pra mim, mas pra que eu fiz tudo isso comigo? Porque eu fiz mal pra mim. Exatamente. Só que eu enxerguei isso tempos depois do que eu fiz mal, sabe? É perfeito isso. Essa semana mesmo eu tava conversando com uma pessoa extremamente ansiosa. E aí eu disse, você precisa respirar. Respira. Pensa, olha, faz o seguinte exercício. Pensa todas as vezes que antes tu criaste 1 milhão de cenários, quantas vezes esses cenários se concretizaram? Quase nunca. Aí eu disse, então, presta atenção, a vida, ela é a gente observar, refletir e gerar evidências. Tu já geraste uma evidência de que isso não se concretizou, não aconteceu. Por que tu continuas, né? Nessa roda, né? Nessa roda.
Aí a pessoa diz, não, eu tô trabalhando isso. Eu digo, que bom, porque o primeiro passo é a pessoa ter aquela autopercepção de que aquilo não tá levando ela para lugar nenhum. Né? E que, de fato, ela já tem evidências de que 1000 vezes, esse depoimento que a Dea deu agora, hoje ela já consegue olhar para trás e dizer, putz, eu me maltratei tanto durante tanto tempo, desnecessariamente. É que a gente vai falar de autoconhecimento, de ferramentas. Aqui nesse sentido, puxando sardinha pro meu lado, a terapia faz muita diferença. Com certeza. Inclusive a pessoa disse, já estou na terapia. Quando a gente fala que eu sou da linha da cognitivo comportamental, falei pra vocês, né, no nosso último podcast, então a gente vai falar, né, pensamento, emoção, comportamento. O pensamento ansioso, ele vai ser intrusivo, vai começar pensamento. O que a gente faz na terapia cognitivo-comportamental? A gente vai buscar pensamentos alternativos. Inicialmente ele é forçado, senão ele seria automático. Ele não é automático, o automático é esse intrusivo. Ele é um alternativo, eu tenho que parar e pensar. Que outra forma eu poderia fazer? Eu poderia pensar essa mesma situação. Que outra forma a Paula pensaria essa situação? Nossa, muito interessante. Que outra forma a minha psicóloga falaria? Então, é como se fosse, para cada pensamento intrusivo, a gente trazer ali 3, 5 pensamentos alternativos. Legal esse exercício. E aos pouquinhos isso vai se tornar automático. Isso no filme, a Riley tem algum momento, eu lembro que eu cheguei a anotar no cinema. Frases. Eu não sei se foi na hora do jogo do hockey que ela estava jogando, ela falava assim, eu não sou boa o bastante. Aí começava na cabeça dela, não sou boa o bastante. Não sou boa o bastante. Aí eu não sei o que aconteceu. Só que assim, aí foi um sentimento relacionado à ansiedade. No filme me fez perceber isso e eu me identifiquei demais. Porque, de verdade, já aconteceu cenas comigo. Mas assim, eu trabalho isso muito bem hoje. De eu estar, de repente, fazendo uma apresentação, de eu estar contando alguma coisa pra alguém, e aí, do nada, as coisas vêm na minha cabeça, parece que tem uma voz falando essas coisas pra diminuir a gente. Sim. E aí você começa, aquilo sai, a sua apresentação não é tão bem feita, você começa a gaguejar, você esquece as palavras, é impressionante. Com certeza, uma terapia dessa pra você começar a substituir por novos sentimentos faz muita diferença.